Ele falou assim, qual a dificuldade que um governo de esquerda tem em cortar gastos efetivamente, sempre querendo transferir a conta para a Receita? Aí ele pediu opinião sobre alguns temas aqui, mas primeiro essa pergunta direcionada aí do Rony. A dificuldade que o governo de esquerda tem em cortar gastos efetivamente, sempre querendo transferir a conta para a Receita. É porque, na verdade, é uma visão diferente de economia, né? Geralmente a esquerda tem uma visão que o gasto público é importante. A direita tem uma visão que o gasto público pode ser menor. Né? É uma visão do papel do Estado na economia, do tamanho do Estado. Então vem com esse negócio o governo de esquerda sempre quer dar um impulso fiscal na economia e o governo de direita sempre quer, sem querer polarizar, né? A gente colocar as coisas nas caixinhas. Mas a pergunta dele é bem direcionada, então vou tentar responder dessa forma, né? Então, a visão do modelo econômico, geralmente dos partidos que são de esquerda, é que o Estado tem um papel importante na economia. Então, cabe a ele fazer uma política fiscal mais expansionista. Não é cortar gasto, que é o que o Trump está fazendo agora, né? Quer cortar gasto, mas está querendo cortar gasto público em setores que eu falei, né? O grande capital que está lá com ele, na verdade, que é o Estado para eles, né? O Elon Musk não quer que corte os gastos que o Estado americano tem com as empresas dele, né? Aqui eu já quero deixar um adendo, porque sim, o Trump ele quer cortar o investimento que os Estados Unidos está, o subsídio que os Estados Unidos está dando para o Elon Musk, tá? Isso está acontecendo. Então o que ele está dizendo aí é totalmente contrário ao que está acontecendo, tá? O Trump não está querendo cortar só os gastos públicos, ele está querendo cortar também o subsídio desses camaradas aí milionários, aí, bilionários, né? Então, é meia verdade que ele está falando aí, tá? E outra coisa, né? Cortar gastos públicos, quando a gente fala aqui, a gente não fala sobre cortar dinheiro do povo. A gente fala sobre cortar os gastos dos políticos, né? Os gastos de quem está viajando aí com o avião da FAB, de quem está gastando quase 1 milhão de reais aí toda vez que vai viajar aí em hotel caro, levando uma comissão enorme. Quem tem aí um escritório, né, com 300 pessoas trabalhando para ela, no caso, sem ela ter sido eleita para nada. E até os que são eleitos têm super salários, bancam de tudo, pega lá, gasta o nosso dinheiro, depois bota lá para ter reembolso. Então é esse tipo de gasto que a gente fala sobre corte, né? Não é só gasto público, né? É claro que alguns gastos públicos a gente sabe que tem que enxugar mesmo porque está ali para sustentar pessoas que não querem trabalhar. Isso é diferente, tá? A gente não está falando de gasto público com aquele que é menos necessitado, e sim com aqueles que estão se aproveitando, se passando por um menos necessitado. Quer que os caras vão para Marte mesmo, para a SpaceX se dar bem, né? Então, geralmente é essa visão, não é que não quero cortar, não. E aí vem, sob o ponto da teoria econômica, o que é o impulso fiscal, o que é a política fiscal em governos mais progressistas. É porque tem uma coisa em teoria, principalmente na neoclássica, que tenta associar muito o que é poupança e investimento, né? Então, o que precede o investimento é a poupança. Não é a poupança, é a renda. Você só tem poupança se tiver renda. Você só tem renda se tiver criação de moeda. Tá? Não vai dizer que eu sou um irresponsável falando isso aqui, mas traçando do ponto de vista da teoria econômica, né? Você pode criar moeda quando você tem uma economia crescendo, produzindo. Porque qual que é o limite se fosse colocar numa caixinha em números, né? Quanto eu posso imprimir de dinheiro? O necessário para fazer sua economia girar. O que, teoricamente, o que sua economia crescer, você pode imprimir mais moeda. Se eu fosse resumir, não é tão simples assim. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, para você investir, para a gente crescer a oferta, crescer tudo que a gente discutiu aqui ao longo do bate-papo hoje, eu preciso de investimento. Não está falando de investimento estatal, eu preciso de investimento. Ah, mas para eu precisar de investimento, eu preciso de poupança. Ah, mas não tem poupança, não. Você precisa de renda. Porque é aquilo que eu falo, quando você injeta dinheiro na economia, por isso que a teoria quantitativa já caiu há muito tempo. E a crise subprime foi o auge da prova disso. Imprimir trilhões de dólares não gera inflação. Por quê? Porque o que gera inflação não é a impressão de moeda, é o gasto dela. Então, sem primo, pegar as reservas cambiais no mundo inteiro em dólar, dá mais de 20 trilhões de dólares. São 20 trilhões que estão parados. Tá, vamos lá. Devagar aí. Ele fala que a gente precisa de investimento, certo? De investidores. Só que o governo de esquerda, né, o governo socialista, ele afasta os investidores, tá? Ele afasta os investidores. Ele faz de tudo para que os investidores vão embora. Ele acha, a cabeça deles é que o Estado tem que investir, o Estado tem que ter dinheiro para investir. Pô, beleza. Ideia boa, né? Ideia legal pra caramba. Só que com que dinheiro que o Estado vai investir? Aí a sugestão dele, imprime mais dinheiro. Imprime mais dinheiro. Só que ele mesmo falou que você só pode imprimir dinheiro se o seu país consegue produzir riqueza o suficiente para que dê valor a essa moeda. E não é o que acontece. Então não adianta você imprimir dinheiro. Aí ele fala assim, a gente vai imprimir dinheiro, mas não é imprimir dinheiro que faz a inflação subir. É o gasto do dinheiro. Ué, então para que você está imprimindo dinheiro então? Você vai imprimir dinheiro para guardar? Não. Cara, não faz sentido o que esse cara está falando. Ele fala que tem que imprimir dinheiro e logo em seguida ele fala que a gente não precisa gastar o dinheiro. A gente só precisa imprimir o dinheiro. Cara, não entendo. Realmente a cabeça dele é uma cabeça meio
meio doida, né? Porque se você vai imprimir o dinheiro para você investir na economia, você vai gastar. Logo, você vai gerar uma inflação. Tudo bem, se você investir, de fato, na produção, se você investir, né, na indústria, na empresa, fazendo a economia girar, de fato, né, produzindo emprego para que então possa produzir riquezas, eu até compreendo. Só que isso, na prática, no Brasil, infelizmente, não dá certo. Por que não dá certo? É uma coisa que o economista socialista ele esquece de colocar na pauta, na conta dele, quando ele faz ali com aquelas ideias mirabolantes dele, é o fator humano. Toda a economia socialista que deu errado por quê? Por causa do fator humano. Eles ficam com essa ideia de fazer o Estado cuidar das pessoas, o Estado produzir emprego, o Estado investir e que o Estado tem que ser expansionista. Só que eles só pensam no próprio interesse, são políticos, eles não estão nem aí para o povo. Entendeu? Eles ficam botando o pobre contra o rico, mas eles não estão nem se lixando para o pobre, estão pouco se lixando para o pobre. Tá? Eles só querem ter o dinheiro para eles. E esse que é o ponto. A corrupção, é isso que tem que ser levado em conta. A corrupção, eu acho que essas pessoas, às vezes elas têm uma ideia boa, né, de igualdade social e tal, só que elas esquecem que não é assim que funciona. No fim das contas, é o político que vai ficar rico, como vocês estão vendo aí, né? Quem está aí está extremamente rico, gastando ainda, além de estar rico, ele não está gastando o dinheiro dele, está gastando o nosso dinheiro, tá? Para gastar com viagens, para gastar com um monte de coisa que não presta, inclusive com a própria campanha. E a gente cada vez mais pobre, e ele cobrando cada vez mais imposto. Então, assim, o fator humano é o fator principal. Não adianta você ter uma boa economia se você não tem uma boa administração. A administração incompetente, não adianta, cara, você botar dinheiro. Você pode botar quanto dinheiro você quiser. Se você botar todo o dinheiro do mundo neste país, com a corrupção que tem, não vai ser o suficiente, tá? Então, assim, esse raciocínio dele tá muito fora mesmo. Você vai imprimir dinheiro e não vai usar? Não entendi, também não entendi essa lógica. Você a inflação sobe quando você gasta. Realmente, o dinheiro em circulação é que faz a inflação subir. Tá? Mas se você está botando dinheiro em circulação, você está botando dinheiro em circulação para quê? Para que ele possa produzir mais. Certo? Você vai estar investindo no país para que o país possa produzir mais e aí sim compensar essa impressão monetária. Só que não é o que acontece. O que acontece é que o governo de esquerda ele pega o dinheiro e simplesmente dá para a pessoa gastar. Isso não está produzindo nada. Você está botando dinheiro em circulação. Se é para fazer isso, deixa o dinheiro que já tem. Ele fala que a gente precisa primeiro imprimir dinheiro. Já tem dinheiro impresso. A economia de um Estado ela funciona assim. Ela tem que ter o dinheiro impresso tal para que comece a se produzir. Mas já tem. Se você produzir mais agora, se você imprimir mais agora e não tiver uma produção à altura, vai inflacionar. Porque o que você está fazendo é pegando e dando dinheiro para as pessoas gastarem. E nesse país aqui só tem comércio. A pessoa só pode pegar e gastar. Tudo bem, faz parte da produção. Comércio, mas é só isso. É só isso. E aí ela vai para o comércio gastar, o que vai acontecer por causa da inflação? Os preços vão subir. Cara, é a cobra correndo atrás do rabo. Não virou gasto. Né? Então, você imprimir dinheiro não necessariamente gera inflação. O que gera inflação é você gastar o dinheiro. Né? E aí o que a gente chama, principalmente em economia e finanças, o gasto de um é a renda do outro. Quando eu gasto dinheiro, esse meu gasto é a renda de alguém. Quando eu gasto dentro da economia, ela é a renda de alguém. Então, o que precede a poupança é a renda, e o que precede a renda é o gasto. E o que precede o gasto é a criação de moeda. Qual a ordem disso? Né? Então, mas eu só posso imprimir moeda se eu crescer a produção, crescer a riqueza do país. Talvez seja essa dúvida no cerne dele, né? Joga a culpa na receita. Porque quando você vê, principalmente em 22, 23, agora em 24, cresceu a arrecadação do governo porque cresceu a economia. Então, cresceu a receita. Teoricamente, ele pode gastar mais. Mas ele tem que ter um superávit primário, tem que gastar dentro das regras. Vamos lá. Cresceu a receita porque cresceu a economia. Já começa a fake news por aí, tá? Já começa a fake news por aí. Cara, isso é uma piada. Eu tô tentando, gente. Eu juro que eu tô tentando. Você viu, né? Vocês viram no início. Eu falei que eu quero ver outros pontos de vista e tal. Mas tá difícil. A receita cresceu porque aumentaram os impostos. O Brasil nunca arrecadou tanto imposto, cara, como tem arrecadado nesse governo. Porque aumentou. A cada 24 dias tem um imposto. Você dizer que foi a produtividade do Brasil que aumentou, como se aumentou o número de desempregados e de pedidos de seguro-desemprego. Aí a pessoa vai lá, pega o benefício, gasta esse benefício, ou seja, gasta o dinheiro do imposto para pagar mais imposto, porque o imposto aumentou, e aí você vai dizer que a produção do Brasil aumentou, que a produção de riqueza do Brasil... Que riqueza que a gente está produzindo, cara? Cara, eu estou tentando de verdade... Eu entendi o ponto de vista dele, de um governo que ele vai lá, imprime dinheiro e investe no país, para o país produzir, ou seja, ele vai investir na indústria, ele vai investir na tecnologia, ele vai investir na biomedicina. Beleza, isso é legal pra caramba, mas não é o que está acontecendo. Eles querem imprimir dinheiro
Mas não é para investir no país, é para eles roubarem e botarem mais no bolso. Então eles vão pegar esse dinheiro que eles vão imprimir, vão dar para o povo de graça, o povo que não trabalha, tá? Porque aí eu não estou falando dos pobres que não têm emprego, eu estou falando daqueles que realmente não querem trabalhar, tá? E eles vão gastar, ou seja, botar esse tanto de dinheiro em circulação, fazer com que a inflação aumente, ou seja, os preços vão subir e você vai pagar mais imposto. Cara, não tem sentido, cara. Esse cara tá falando não tem sentido nenhum. Vamos lá, gente, se vocês concordam com o que ele está falando, comenta aí embaixo, tá? Se podem concordar, podem discordar. Só que assim, eu acho que essas pessoas não se ouvem, ou pelo menos elas não se questionam. Eu, quando tenho uma ideia, eu me questiono as falhas da ideia. Pô, mas e por aqui? E aquela situação ali? Será que eu pensei nesse lado? Pensei naquele lado? Não, eles parecem que só pensam de um jeito, né? Eles pensam, olha, tenho essa grande ideia aqui, vou fazer isso. Entende? Esquisito isso, cara. E aí vem uma discussão sobre o modelo econômico. Se você pegar o que está dando certo no mundo é a China. A China não tem essa preocupação de risco fiscal. Qual que é o limite de impressão de dinheiro? Se pelo que eu estou dizendo aqui, a criação de moeda precede o investimento. Se eu pegar na ordem, para eu investir lá na frente, eu tenho que ter poupança. Para ter poupança, tem que ter renda. Para ter renda, tem que ter gasto. Para ter gasto, eu tenho que criar moeda. Então, o que a gente, às vezes, na teoria econômica, a gente não consegue encaixar qual que é a ordem dessas coisas, né? A China, ela cria moeda primeiro para depois isso virar investimento, seguir toda essa carreira, toda essa sequência e lá na frente virar produção, depois virar produção. Que quando vira produção, cria essa arrecadação, aumenta a arrecadação do Estado. Então... Palmas para a China. Você concorda? Então deixa eu perguntar, você acha o modelo chinês um modelo econômico bom a ser seguido? A China realmente hoje é uma das maiores economias do mundo, tá? Mas deixa eu explicar para vocês por que ela é uma das maiores economias do mundo, tá? Quando se fala numa grande economia, quer dizer que a produção dela, né, o PIB dela, é muito grande, realmente. Ela exporta bastante, inclusive. Mas vamos analisar um pouquinho, né? Como ele falou, né? A China imprime dinheiro e aí faz a produção lá dentro do país acontecer. Vai dar uma olhadinha, quanto que está valendo o yuan hoje, né, em dólar? Vamos lá. Coloca aí, $1 vale quantos yuan? Vou colocar na tela para vocês aí. 7,19, tá? Ou seja, a moeda deles vale menos do que a nossa. A moeda chinesa vale menos do que a nossa, cara. Isso é uma economia a ser seguida? Fala para mim, isso é um exemplo a ser seguido? Olha, mas é uma das maiores economias do mundo. Tá, mas vamos lá, vamos dar uma olhada agora dentro do país. Como que isso voltou para o povo chinês? Vamos lá. O desemprego lá está absurdamente grande, tá? Na casa aí dos 15%. A gente está falando de um país com mais de 1 bilhão de pessoas, tá? 15% de 1 bilhão, bota aí na conta, tá? E isso eu estou falando no contexto geral, mas com relação aos jovens, pesquisa aí você, com relação aos jovens, a China tem de 30% a 50%, tá, de jovens desempregados, jovens até 24 anos desempregados, tá? Então, olha só que absurdo, né? De 30% a 50% de jovens desempregados, acho que é 40% a 50%, alguma coisa assim, dos jovens estão desempregados. Né? Isso é um modelo a ser seguido? O trabalho lá é totalmente escravo. Como a moeda não vale nada e tem muitas pessoas, a demanda de desempregado é muito grande, os salários vão cada vez mais para baixo. Então eles ganham muito mal lá, eles vivem mal. Pesquisa, gente, tirando o centro ali, Pequim, né? Vai pesquisar as outras cidades, os outros estados lá para dentro da China. As pessoas vivem numa miséria, trabalham 12 horas por dia. Tem gente que trabalha até mais e não ganha nada. É esse modelo de economia que você quer? Nossa, é uma das maiores economias do mundo. Tá, mas quem está pagando por isso? Quem está tornando a China com status de grande economia? É o povo que está sendo escravizado. E é isso que eles querem. A gente já trabalha aqui na escala de 44 horas semanais. Aí estão brigando aí para cortar, né, para cair do 5x2, o que eu acho muito interessante e super viável, tá? E quem diz que isso não é viável está mentindo. Pode não ser no momento agora que o país está quebrado por causa do ladrão aí, mas isso é viável sim, tá? Isso é viável sim. Eles querem que a gente aumente a produção trabalhando mais. Em vez de aumentar a produção investindo no país, investindo em empresas de fato aqui dentro do país, que vão produzir mais empregos realmente que dê para a pessoa trabalhar, ganhar bem, viver bem. Não, eles querem que a gente trabalhe mais e ganhe menos. Exatamente como é na China. Eles trabalham mais. Imagina você de segunda a sábado trabalhar 12 horas por dia. Se você que trabalha no mercado já está achando ruim, né, 8 horas por dia você está achando ruim, você imagina 12 horas por dia, tá? E ganhar menos do que o que você ganha com uma moeda menos valorizada do que o real, tá bom? Então você imagina como é. Lá na China, eles estão com um problema muito grande com relação aos jovens, se não me engano até 24, 25 anos, a geração deitada no chão, que é a expressão que eles usam lá.
Inclusive, gente, olha só que interessante. Essa expressão, geração deitada no chão e baixar a cabeça, são censuradas nas redes sociais, tá? O governo ele censura. Você não pode usar essa expressão nas redes sociais, tá? Porque tem que esconder isso daí. Os jovens de lá, eles não estão querendo trabalhar. Lá muita gente se formou na faculdade, tá? Que isso é uma outra enganação, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Muita gente se formou na faculdade, mas quando vai trabalhar, não tem um emprego satisfatório. Os salários são extremamente baixos, a pessoa tem que trabalhar muito, mesmo muito, para poder ter um saláriozinho básico. E os jovens de lá, o que eles estão fazendo? Eles estão se negando. Eles preferem viver com o mínimo, tá? Pode pesquisar aí, não fica nas minhas palavras não. Vai dar um Google aí, você vai pesquisar. Vê as matérias de jornais aí lá fora. Então eles preferem ter o mínimo do que trabalhar excessivamente 12 horas por dia para ganhar uma merreca. Para ganhar uma merreca, ou seja, está trabalhando à toa. Eles não têm qualquer garantia de que se eles trabalharem mais, eles vão ter uma vida mais confortável. Não tem essa garantia. É igual aqui no Brasil, o pessoal fala, o brasileiro, se você deixar ele fazer hora extra, ele faz. Se for para ganhar mais dinheiro, sim, mas quando você não ganha, o que adianta a gente trabalhar esse tanto de escala de 6 por 1 e não ter uma vida satisfatória? Se a gente tivesse uma vida satisfatória, todo mundo ia achar legal, tá tranquilo, só que não tem. Então eles querem que você trabalhe mais e ganhe menos. E na China tá assim. Os jovens preferem não trabalhar e isso está acontecendo já aqui no Brasil. O que tem da geração Z hoje, que estão reclamando deles porque eles não querem trabalhar, porque eles não se dedicam ao trabalho, e tá todo mundo metendo malho nos pobres jovens da geração Z aí. Não, porque essa geração é ruim de trabalho. Não, cara, não. É porque vocês estão escravizando essas pessoas. Paga direito, pô. Paga direito, dá um salário legal que o pessoal vai querer trabalhar. A diferença é que esses jovens, eles não estão aceitando qualquer coisa igual a gente aceitava no passado, entendeu? A gente felizmente, a nossa geração conseguiu uma condição de vida boa o suficiente para poder manter esses jovens, sabe? Para eles não passarem o sufoco que nós passamos no passado. É claro, é mérito da nossa geração ter conseguido chegar nesse ponto. Aí o jovem hoje ele tem essa liberdade de dizer, não preciso passar por isso. Hoje o jovem fica na casa do pai e da mãe aí até, sei lá, até os 30. E tem outras maneiras de se ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro na internet, você ganha dinheiro vendendo alguma coisa na rua. Então tem várias maneiras de se ganhar dinheiro onde você vai ganhar mais e vai trabalhar menos. Aí, você prefere que o cara arrume uma CLT para trabalhar muito mais e ganhar nem o suficiente para viver? Cara, aí ele se nega a fazer isso, a pessoa fala, esses jovens não querem trabalhar, pois não querem ser escravizados. Isso está acontecendo aqui e já está acontecendo na China há muito tempo, e não só na China, no Japão também, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aí. Já está acontecendo há muito tempo. É esse modelo que vocês querem seguir? Aí eu estou perguntando para vocês aí que são socialistas, é esse modelo que vocês querem seguir? Ter uma economia baseada na força do Estado, como é a China, onde ela escraviza o próprio povo para poder ter esse nome de grande economia, mas isso não ser refletido no seu bolso, não ser refletido na sua qualidade de vida? É isso que eu quero saber. É isso que você quer? Porque assim, é isso que vai acontecer. Eles vão conseguir, você vai produzir mais, você vai trabalhar mais, vai pagar mais imposto, vai fazer o país aqui ficar grande no mundo como uma grande economia, mas o seu dinheiro, meu filho, só vai diminuir, perder valor, você vai ganhar cada vez menos e trabalhar cada vez mais. É isso que você quer? Se é isso, beleza, essa ideia dele está ótima. Tá? Não pense que isso aqui vai ficar bom para você. Quem é rico lá na China? Pergunta lá, pergunta se os políticos lá vivem mal. Vivem tudo bem, tá? Porque é para eles que eles governam. Cara, país socialista, político no geral, né? Político governa para si mesmo, cara. Entendeu? É que um ou outro aí ainda deixa respingar alguma coisa aí para a população. Mas político governa para si mesmo. Agora, socialista, mano, cara, comunista, ele literalmente deixa cair nada, né? Se bobear, nem migalha, tá bom? Aquilo que eu falei, o problema no Brasil é que a nossa economia não é tão dinâmica assim. Tá? Mas as economias não nascem dinâmicas. Você tem que ter um período para ela se tornar dinâmica. Então, quando a gente tem uma economia extremamente desindustrializada, a nossa economia não tem uma dinâmica para ajustar a oferta conforme a demanda cresce, numa velocidade que tem as economias mais dinâmicas. Então, qual a regra a gente criaria do que seria aceitável do meu nível de alavancagem, de criação de moeda? Né? Qual o nível do endividamento público? Essa é a grande questão. Né? O Japão tem 240% de endividamento frente ao PIB. A nossa está em 80% e não posso. Tá, por que o Japão pode e a gente não pode? Qual que é a diferença? Mas o Japão não pode. Mano, é incrível. Por que o Japão pode? Quem está dizendo que o Japão pode, cara? Cara, quem falou para você que o Japão pode? Cara, presta atenção. Olha só que economia esse cara quer seguir. Olha, o Japão tem 240% do PIB de dívida. Gente, vocês acham isso legal, cara? Sério mesmo? Vocês acham isso legal? Isso é bom? Não, nós podemos seguir esse caminho. Caraca, velho, ele tá com uma dívida que ele produzindo, o PIB dele não pode pagar. Ele tem que produzir 2 vezes, mais um pouquinho. Cara, não é possível, velho. Quem tá dizendo que o Japão pode? A gente tem 80% do PIB e já tá uma merda. Você imagina você devendo 240%. Uma economia básica. Cara, você que é chefe de família aí, seja homem ou seja mulher, tá? Porque você tem que cuidar da casa aí financeiramente.
Você pode gastar mais do que o que você ganha? Fala para mim, conceito básico do mundo de finanças, tá? Conceito básico de finanças. Você não pode gastar mais do que você ganha. Na verdade, você tem que gastar menos, tá? Tem que sobrar alguma coisa ali para uma reserva de emergência, tem que sobrar alguma coisa para o investimento. É claro que isso não é possível nessa economia maravilhosa desse país, né? Que o governo mete a mão cada vez mais, cobra cada vez mais imposto, salário pequeno, onde você trabalha muito e ganha pouco, moeda desvalorizada. Olha só, que coisa, né? Pergunta se o chinês faz investimento, se sobra dinheiro para ele lá fazer investimento, se sobra dinheiro para ele pagar as contas dele e viver confortável. Pergunta lá, pergunta o japonês se ele consegue fazer isso. Então vamos lá. Cara, conceito básico de finanças, você não gasta mais do que você ganha. E ele está dizendo que isso é um conceito a ser seguido por um país onde várias milhões de pessoas vão pagar por essa escolha, vão pagar por essa decisão, vão pagar por as consequências desse ato. Quando você é chefe de família e você toma uma decisão e você acaba se endividando, quem paga? Quem paga é a sua família, cara. Quem paga é a sua mulher e seus filhos, ou se você é mãe solteira, quem paga é seus filhos, porque você se meteu numa dívida e agora seus filhos mal conseguem comer, vai viver com o mínimo do mínimo do mínimo, porque você se meteu com dívida. E se você não pagar a dívida para poder manter aí o alimento dos filhos, que é o que mais acontece hoje em dia ninguém honra a dívida, né? Hoje em dia as pessoas preferem não pagar a dívida. Ah, mas é porque eu tive que fazer alguma coisa em casa, porque eu tive que comprar um gás, tive que comprar aquilo. Olha a situação, mas aí você fica ali, ó, passando vergonha, devendo a Deus e o mundo, né? É esse tipo de vida que vocês querem, porque é isso que ele quer fazer com o Brasil, cara. Quem vai pagar as consequências disso tudo? Somos nós. É como se você estivesse fazendo todas essas decisões na sua casa e quem vai pagar a consequência são seus filhos. E detalhe, tá? O dia que você morrer, as dívidas ficam para os seus filhos. Pelo menos as dívidas institucionais, né? Ficam para os seus filhos. Esse é o modelo a ser seguido? É sério mesmo que ele está falando isso? Porque eles podem, a gente não pode. Eles não podem, cara. Eles estão fazendo isso porque foram burros, foi péssima administração. A dinâmica da economia é uma delas que a gente está dizendo. O Brasil não é tão dinâmico assim. Então, aí quando eu olho, sob o ponto de vista das finanças empresariais, qual que é o nível de alavancagem que uma empresa está sujeita? Quando eu estou falando de estrutura ótima de capital, né? Outra coisa, tá? Falando do Japão aqui, tá? Vou botar para vocês na tela aí. $1 vale 144 ienes, tá? 144, 145 ienes, tá bom? A moeda super desvalorizada, super desvalorizada. Hoje o Japão, ele vive de exportação e de turismo. Hoje é muito barato você ir para o Japão, porque você vai lá com R$10 lá, você compra o Japão. Cara, é absurdo o cara falar que isso é uma economia exemplo a ser seguido, cara. Tu imagina a pessoa vem aqui no seu país, turista, aí você pensa, poxa, vou ganhar um dinheiro com turismo. Sendo que a tua moeda não vale nada, cara. Aí o cara vem com $10 aqui, ele compra o país todinho. Não faz sentido. Aí ele exporta super barato, porque a moeda dele não vale nada. A importação no Japão, cara, ela tá extremamente cara, tá? A importação sai muito cara, porque a moeda dele não vale nada. Então você importa em dólar. Olha que merda, você vai comprar lá fora em dólar, com ien, que 144 ienes vale $1. E aí, cara? Outra coisa, o desemprego lá também não é pouca coisa, porque lá tem muito idoso agora, poucos jovens, a família não tá, as pessoas não querem fazer família, tá? Assim como na China, eles não querem formar família, eles não querem fazer filhos, por quê? Porque sabem que economicamente está muito difícil e eles vão ter que trabalhar muito, vão ter que se escravizar para poder sustentar a família. Eles não estão fazendo família na China. No Japão, mais ainda, o Japão está entrando numa crise demográfica muito grande, tá? O Japão está com muito idoso, muito aposentado, e muita gente de fora indo para lá trabalhar lá. Só que lá no Japão é desesperador. O trabalho lá são 12 horas por dia também, tá, gente? Se você for pesquisar aí, nossa, no Japão é 44 horas semanais. Na China é 40 horas semanais. É verdade, 40 horas semanais. Só que ninguém segue isso. As empresas lá, praticamente todas, são 12 horas por dia. Por quê? Porque eles pagam hora extra. E é 25% a mais só na hora extra, tá? Não pense que, nossa, ele paga hora extra 50%, 100%, 25%. E eles ficam com vergonha de não fazer as horas extras, porque lá tem essa cobrança, né? De achar que você é uma pessoa folgada, um vagabundo, porque você não faz as horas extras. Então eles fazem muita hora extra. É coisa de 50 a 60 horas extras por semana. 50 a 60, ou seja, mais do que a carga horária que a lei diz que eles têm que trabalhar. E isso acontece no Japão. Então eles têm 6 dias da semana onde eles não vivem, eles só trabalham. As férias lá são só 20 dias. E eles não tiram os 20 dias porque ficam preocupados de pensarem que eles são folgados ou vagabundos. É esse tipo de vida que você quer, cara, para esse país? Sério mesmo, você aí que pensa com a cabecinha de comunista, de economista. Eu não estou falando de comunista no sentido de que é igualdade, de que é uma vida melhor para todos. Estou falando no sentido de que você acha que o Estado tem que fazer o que esse cara está falando aí. Tá? O Estado vai fazer exatamente isso que está acontecendo no Japão e na China. Então se prepara o lombo, porque você vai trabalhar mais, você vai ganhar menos, vai ter que fazer hora extra para conseguir um dinheirinho a mais, e é 25%, você não vai ter vida.
Vão vir pessoas de fora conhecer o seu país todinho, como fazem com o Japão, porque é barato fazer uma visita lá. E você não vai conseguir conhecer o raio do seu país, cara, porque você não vai ter nem tempo. Quanto mais dinheiro. Os caras que vêm de fora vêm com a moeda forte. Você com real lá já é uma moeda forte. Agora imagina ele com a moeda de ien, cara, que 144 ienes para valer $1. Aí ele vai viajar o país como? Ganhando mal. Vocês já viram como é que é a vida nos Estados Unidos? Como é que são os apartamentozinhos lá? É muito bonitinho, nossa, no Japão. É muito bonitinho o Japão, ruazinhas asfaltadas, não tem violência e tal. Cara, mas a vida pessoal, particular deles é uma merda. Os caras vivem com pressão no trabalho, pressão por dinheiro, os caras vivem se suicidando, não só lá, na China também, na Coreia. Esse povo oriental, cara, eles são malucos, eles se escravizam para poder parecer pessoas trabalhadoras, para poder ter dinheiro, para parecer para os outros, e isso o governo vai tirando vantagem deles. O governo vai assim, isso, você tem que trabalhar mesmo, você tem que trabalhar mais, senão você é um folgado. Aí você trabalha, você paga e o governo vai ganhando imposto. E a economia, nossa, a economia deles é melhor do que a nossa. Claro, pô, eles escravizam o povo. A economia deles no sentido de produção. Para o mundo parece muito bem, mas para a população parece uma merda. Mano, que ponto você tem de ter uma ótima economia? Uma ótima economia. Teoricamente você deveria estar com muito dinheiro no bolso e tempo para gastar o dinheiro. E você quer se suicidar, você quer tirar a sua própria vida. Cara, é esse exemplo que vocês têm. Japão, China. Tem coisas boas lá, sim, tem coisa positiva. Por exemplo, eu acho que tem que se investir em tecnologia, em robótica, em indústria, que esses países investem, eu acho isso sensacional, isso tem que investir. Isso aqui o Brasil poderia fazer. Agora, não é com o objetivo de melhorar a vida da população que eles fazem isso, é com o objetivo de botar a economia deles ali no top, ali entre os países, porque isso simplesmente é status, tá? Eles querem status, eles gostam de aparecer. No caso da China, ela quer ser o novo Estados Unidos, ela quer levar a forma dela de ver o mundo para o mundo inteiro, como os Estados Unidos fez, tá? Levar a cultura para fora. E quer pegar o dinheiro para eles, políticos. Políticos querem pegar dinheiro para eles, querem ficar ricos às custas de você, cara, do seu trabalho. Cara, pelo amor de Deus, tá doido. Você pega o Japão como exemplo, velho. Pô. Existe uma proporção ideal entre capital próprio e capital terceiros. A gente olha isso em avaliação de ações. Porque uma empresa pode ter 40% de capital terceiros e a outra pode ter 60%. Capacidade de gerar caixa. A minha estrutura ótima de capital, ela muda conforme a minha capacidade de gerar caixa. Se eu fosse usar esse raciocínio simples quando eu olho para o Estado, qual que é a capacidade de endividamento do Estado brasileiro? Só a capacidade de gerar riqueza, de fazer a economia girar. Então, a criação de moeda ou emissão de dívida pública, ela tem que ter em algum momento um descasamento, porque a nossa economia não é dinâmica. É diferente, como eu dei o exemplo aqui da economia japonesa. Às vezes ele cria moeda lá e imediatamente esse ciclo todo já foi e eles já não tem um risco fiscal, um risco financeiro. Que o risco... Tá, beleza. Ele falou uma coisa interessante aí. Você gera uma quantidade, você faz uma alavancagem de acordo com aquilo que você pode produzir em caixa, tá? Isso eu concordo, isso é verdade. O país aqui, o Brasil, ele tem uma condição de produzir riqueza muito grande, tá? Realmente, isso a gente tem potencial para isso. O problema, aí entra o que eu falo para você, é o fator humano que eles desconsideram. Eles desconsideram completamente o fator humano. O fator brasileiro, cara, brasileiro é corrupto na raiz, não é só o político que é corrupto. Os brasileiros em si, na sua grande maioria, são corruptos. E, cara, até você que se acha justo aí, você em algum momento você é corrupto, cara. Você tira uma vantagenzinha, você gosta de uma vantagenzinha, você não segue a regra, você não segue as leis em algum dado momento. Isso tem que acabar, cara. A gente tem que ser um pouco mais disciplinado conosco mesmos e dar exemplo para a próxima geração, para os filhos, e não ficar querendo sempre tirar vantagem. Entendeu? Você não segue as regras, aí você depois quer cobrar que os políticos sigam as regras, aí você vai chegar lá e você vai falar, eles roubam, então eu vou roubar também. Porque é assim que o brasileiro pensa. O brasileiro pensa, o político está aí roubando de mim o tempo todo, se eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar a volta em alguém. Aí fica golpe em cima de golpe, aí você fala, são pessoas que ficam dando golpe nos velhinhos do INSS, ou que ficam dando golpe por telefone. Não, cara. Você mesmo, quando você pega alguma coisa com alguém, você passa alguma coisa defeituosa para ela, falando que tá boa e depois dá problema. E você sabe que o negócio está ruim, você não é honesto quando ela fala, o negócio está com problema aqui, o preço é esse, se você quiser isso. E a pessoa consente, não, você esconde. Isso é golpe, cara. Tá? Você vende lá o produto, a pessoa compra achando que tá bom e o produto vem ruim. Ou então quando fazem aí com o Mercado Livre, você compra o produto, aí você fala que tá com defeito, sendo que você quebrou. E aí mandou de volta dizendo que tá com defeito. Ou você vai lá, tira da caixa, manda a caixa vazia dizendo que não vê. Cara, isso acontece direto, isso é brasileiro. Aí você não vem falar que são os golpistas. São brasileiros que estão dando golpe em uma coisinha à toa. Pô, tem gente que no lugar de trabalho rouba um talher, como o Lula fez lá fora, né? Na reunião lá do G20, sei lá, que tinha alguma coisa lá, que ele roubou talher. Cara, a pessoa rouba copo. Tá igualzinho lá no Todo Mundo Odeia o Chris, o cara viu um tijolo dentro do carro, quebrou o vidro pra roubar, com um tijolo para roubar outro tijolo. Cara, o brasileiro tá assim. Então esse fator humano, o socialista, o comunista, ele ignora.
Tá? A ideia dele é legal, o Brasil tem capacidade de produzir, poderia sim pegar, fazer uma alavancagem, tá? Produzir esse dinheiro, investir em indústria, aqui tem uma galera aí de empresário querendo investir de fato, mas o país não ajuda. Aí vamos supor que o país ajudasse, aí ele investiria realmente em indústria, investiria em tecnologia, isso ia gerar emprego, ia gerar riqueza. Beleza, ia ser top, mas não é isso. Se eles imprimirem mais dinheiro, é mais dinheiro que eles vão roubar. Eles não vão dar isso para o povo. Você pegar também esse dinheiro que você imprimiu e você dar na mão do povo, o povo gastar, você está fazendo o quê? Você está gerando inflação, porque o povo vai gastar, o povo não vai ficar segurando isso na gaveta, ele vai gastar, os preços, tem muito dinheiro em circulação, tem pouco produto, o que vai acontecer? Os preços vão subir. Então, assim, o que ele falou faz sentido dentro de um governo onde a corrupção é menor, pelo menos, né? Pelo menos, tipo assim, acho que 70% menor do que o Brasil. Todo lugar tem corrupção. Esse negócio de que tem país não é corrupto não existe. Todo país tem corrupção. Só que nunca chega aos pés disso aqui, cara. Não chega aos pés desse lugar aqui. Tem lugar que quando o político é descoberto, né, com corrupção, cara, ele é rechaçado pela sociedade. A sociedade bota ele, humilha mesmo, porque é vergonhoso ele ser pego nisso. Ele vai preso. Aqui não dá nada. Aqui não dá nada. Aqui o político rouba, pessoas morrem no hospital porque desviou o dinheiro da saúde e ele não responde nem por assassinato, por homicídio culposo, porque tinha que ser, cara. Tinha que ser homicídio. Quando você atropela alguém na rua, você não responde por homicídio? Se a pessoa morrer? A mesma coisa, quem rouba tinha que responder também. O corrupto, o político corrupto, tinha que responder por isso também, porque pessoas morrem por conta disso, cara. Ah, pelo amor de Deus. Aí você vem falar com esse papinho aí de que é só investir, fazer essa alavancagem, e você esquece que todos os governos já são corruptos, mas o governo de esquerda é muito mais, cara. Não tem nem comparação. O Estado, qual que é a capacidade de endividamento do Estado brasileiro? Sua capacidade de gerar riqueza, de fazer a economia girar. Então, a criação de moeda ou emissão de dívida pública, ela tem que ter em algum momento um descasamento, porque a nossa economia não é dinâmica. É diferente, como eu dei o exemplo aqui da economia japonesa. Isso aí, ó. Aqui, ó. Aí ele falou que a nossa economia não é dinâmica, ele deu o exemplo da economia japonesa. Beleza, a economia japonesa, eles realmente investem lá, tentam investir na indústria, tentam investir em tecnologia, porque é o que eles têm também, cara. Eles não têm condição de ter o agro que tem aqui, tá? E é um país pequeno, com a população pequena, mas eles investem lá. Só que um outro ponto é o seguinte, cara. Eles trabalham muito, trabalham demais. Se você acha que para o país produzir bem, trabalhar 12 horas por dia é algo saudável, mano, você é maluco, você é doido. Você quer ser um escravo remunerado e mal remunerado, tá? Então, assim, você querer colocar na conta do Japão que eles fizeram essa alavancagem lá, aumentando a dívida pública para poder ter produção, sendo que essa produção depende da escravização do próprio povo, do povo ficar mal emocionalmente, não conseguir ter uma vida familiar a ponto de querer, ó... Cara, vocês são malucos, velho. Vocês têm... Eu juro pra vocês, eu tô tentando, tô dando a oportunidade de ouvir uma outra forma de pensar, uma outra visão de mundo. E, em certa parte, achei ali um sentido legal. Sobre a questão da alavancagem, é legal. Só que a alavancagem, cara, é um risco, tá? A alavancagem é muito risco. Quando você tem uma empresa, você faz uma alavancagem, você faz, cara, tem que ter muita certeza que aquilo vai dar certo. Porque se der errado, quebrou, mano. Você quebra a empresa, você fica com dívida e você ainda dá prejuízo em quem está investindo, tá bom? Ah, mas os investidores vieram aqui porque a gente não pode fazer a mesma coisa. Cara, os investidores se arriscam o próprio bolso, cara. É um risco. Por isso que chama-se investimento e de risco. Tá? Então você não pode chegar e falar, nossa, é só fazer isso, olha, fácil, é só fazer uma alavancagem, tá, isso der errado, que é o que acontece aqui, imprime-se dinheiro, aumenta-se a dívida, e quando você vê, produz o que, povo? Nada, a economia continua parada, o teto da dívida aumentou, gente, vocês não estão percebendo não que o Brasil está gastando a rodo, e não está mudando em nada. Se a solução fosse aumentar a dívida, olha, a gente estaria muito bem agora, porque o que tem de dívida nesse país aqui, meu filho, não tá no gibi, tá? Não tá no gibi. Agora, não estou entendendo. Se essa é a solução, o país era para estar voando, cara. E o que eu mais estou vendo aí é pessoas desempregadas que não estão conseguindo comprar um café. Café, cara. O café que está caríssimo. E detalhe, tá? O imposto aumentando. Quer dizer, além de você ter a inflação, né? Os preços subindo, você ainda paga mais de imposto agora. Era para estar voando essa economia aqui com o aumento de gasto. Ele cria moeda lá, imediatamente esse ciclo todo já foi e ele já não tem um risco fiscal, um risco financeiro. Que o risco fiscal para o Estado... Não, o Japão não tem risco fiscal nenhum. Ele está devendo 240% do PIB, ele não tem risco fiscal nenhum. Nenhum. A população trabalhando 12 horas por dia, não conseguindo pagar a dívida e não tem risco fiscal. Puta, a moeda 144 ienes para bater $1 e não tem risco fiscal nenhum, gente. Ó, que maravilha. Exemplo a ser seguido. Então, o que a gente chama na empresa de risco financeiro, que é exatamente a sua capacidade de gerar caixa. Então, estou fazendo esse brainstorm mental que vai vindo na minha cabeça, eu vou falando, mas assim, vamos tentar pensar um pouquinho. Vamos lá, isso para mim define
Isso para mim define o pensamento comunista. Porque ele acabou de mostrar ele acabou de falar pra gente que não dá pra levar a sério o que ele tá falando. Ele vem falar, ó, o que vem na minha cabeça eu vou falando. É sério, gente? É assim então que você administra a sua casa? O que vem na sua cabeça você vai fazendo? Você não para pra pensar, você não para pra fazer conta. Você não para pra pensar nas consequências a longo prazo. Aí no país você quer que faça a mesma coisa. Você quer que a gente deixa vir as ideias na cabeça e vai fazendo. E que se dane quem é que vai pagar. Né? Quais são as consequências aí dessas ideias maravilhosas que você tem? O cara só está mostrando. Agora ele acabou de falar, cara, que ele não, eu não vou falar besteira aqui também, não vou ofender o cara. Mas cara, o cara tá falando que ele tá falando que vem na cabeça dele. Ou seja, ele não parou para ponderar, ele não parou para colocar no papel ali, ele não parou para fazer conta, ele não parou para se questionar. Pô, peraí, mas essa ideia aqui, ela vai acontecer o que aqui? Aí ali, vai resultar em quê? Aí lá vai resultar. E se der isso aqui, o que eu faço? Não, ele simplesmente vai falando que vem na cabeça. Olha, é só fazer isso aqui, gente. Ó, vem na minha cabeça, olha que ideia genial. Ah, mas e as consequências, cara, disso aqui? E se você imprimir muito dinheiro, mas os caras desviarem, não investirem no país? Não, aí eu não pensei nessa parte, né? As ideias estão vindo na minha cabeça e eu tô falando. Mas se fizer, eu sei que vai dar certo. Tá, a China fez e o Japão fez, como você falou aí. Mas as pessoas lá vivem tirando a própria vida, trabalham 12 horas por dia. Os jovens não querem trabalhar lá na China porque sabem que vão trabalhar muito e ganhar muito pouco. E olha que eles são formados. Pensou nisso? Não, eu só tô falando que tá vindo na minha cabeça. Você vai levar a sério uma pessoa dessa para administrar, cara, a sua empresa, vai administrar o seu país? É sério que esse é o pensamento de vocês aí, comunistas, cara, de socialistas? É sério mesmo? É sério? Não, sério. Eu não consigo, não. Porque assim, na minha cabeça, o socialista e o comunista, eles têm uma certa lógica ali que faz eles lutarem por aquela ideia. Na minha cabeça, eu falei, não, eles estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo, entendeu? E eles lutam por aquela ideia ali porque eles estão vendo que vai ser bom para eles. Vai ser bom para... Tá, vai ser bom para eles, pro povo inteiro. Tá, mas aí é o que eu estou te falando, olha, o que esse camarada está falando aí, ele vai fazer com que você trabalhe mais e ganhe menos, tá? E que você dê uma vida boa para as pessoas de outro país, não do seu. É isso que você quer? Porque é isso que vai acontecer. Essas ideias aí vão gerar essa situação. Vão gerar pessoas assim com uma super... Aqui no Brasil já tem muita gente com depressão. E nem tem essa pressão toda que tem lá fora. Tu imagina quando essa pressão chegar. Né? Quanto de vida vai ser tirada? Né? E quem está rico sempre é quem está lá no poder, tá? Eles brigam contra os bilionários, os super ricos, mas eles são super ricos. Esse é que é interessante, né? Eles falam, vamos taxar os super ricos. Só que eles são super ricos, cara. Eles são super ricos. Esses camaradas vão de Fábio para cima e para baixo. Eles são super ricos. Um salário absurdamente alto, com um monte de outras regalias. Você vai dizer para mim que eles não são super ricos? E não pagam o imposto que a gente paga, cara. Pô, é esse mundo que vocês querem? Comenta aí, por favor. Eu sei que tem muitos de vocês aí que vêm aqui nos vídeos que eu coloco aqui para falar mal do Paulo Guedes e tal. Então comenta para mim, cara. Sério, é isso que vocês querem? Vocês querem uma vida aqui, uma economia igual a do Japão, onde as pessoas têm que trabalhar mais e ganhar menos. Igual a da China, onde as pessoas têm que trabalhar mais e ganhar menos. Onde os jovens não querem trabalhar porque sabem que eles vão ter que trabalhar muito e ganhar pouco, ninguém mais formando família e pessoas tirando a própria vida. É isso que vocês querem? Vivendo num cubículo. Não, é uma pergunta sincera, cara. Sincera, porque vocês acreditam no ponto de vista de vocês, mas me parece que vocês não se questionaram. Parece que vocês não viram onde isso vai dar. Eu não vejo tanta maldade assim em todo mundo. Tem aqueles maldosos, mas tem aqueles que só não viram ainda onde isso vai dar, cara. Nossa, a China é a terceira maior economia do mundo. Pô, mas olha como o povo vive. Eu não quero saber se meu país vai ser economicamente grande no mundo. Eu quero que se lasque. Eu quero que o meu povo aqui tenha uma vida boa. Entendeu? Esse que é o ponto. E fora da caixa, né? Porque se os caras já botou as regrinhas, já botou a gente dentro da caixa, a gente vai pensar sempre assim. A gente nunca vai sair da caixinha. Aí o cara falou, não, tem que fazer isso. Tem que cortar gasto. Não, realmente tem que cortar gasto. O endividamento público não pode passar de 80. Não pode passar de 80. A inflação vai sair da meta, tem que subir a taxa de juros. Tem que subir a taxa de juros. Qual que é a graça de administrar um país desse jeito? E qual que é a importância de você ver? Qual é a graça? Não, porque assim, para administrar um país, tem que ter graça, gente. Tem que ter graça. Eu tenho que arriscar a vida de vocês, entendeu? Eu tenho que fazer uma manobra assim mais arriscada para ter graça. Se der errado, quem vai pagar são vocês. Vocês aí do povo, vocês que vão ter que trabalhar mais, vocês que vão ganhar menos, vocês que vão pagar mais caro no alimento porque a inflação vai para a lua. Né? Mas qual é a graça de fazer as coisas certinhas? Qual é a graça de administrar de forma consciente, de forma cientificamente inteligente, comprovada? Porque economia, o nome diz, é ciências econômicas, é uma ciência, cara, é algo estudado, é algo testado, não é algo que vem na minha cabeça e eu vou falando. Tem que ser testado, tem que ser tirado prova daquilo.
Cara, eu não acredito que esse cara estuda economia, velho. Eu não acredito. Eu não acredito que esse cara administra alguma coisa. Sério mesmo, não acredito. O que adianta você fazer uma administração, mas você se mantém em dívida, ficar devendo o tempo todo? Você está sempre devendo, sempre devendo. E sempre devendo, você tem que fazer seu país trabalhar mais. O dia que aconteceu com o Japão, que tiver um problema demográfico, o teu país quebra. Porque você não vai ter gente para produzir. Você vai ter que escravizar o pouco que tem, mais do que já está escravizado, para tentar alcançar pelo menos o limite ali para pagar a dívida, para pagar os juros da dívida, né? Porque a dívida não consegue pagar. Aí tem que ter graça. Não, sério, administrar milhões de pessoas, milhões de vidas, ele tem que ter graça a isso, tem que ser engraçado, tem que te dar adrenalina. Nossa, tem que ser alguma coisa assim para você que te deixe, nossa, animado para fazer. Cara, sério, é esse nível de responsabilidade que vocês querem nas pessoas que administram o país? Porque assim, eu administro minha casa com um nível de responsabilidade onde eu não fico pensando, nossa, eu vou me arriscar aqui, né, fazer uma dívida aqui, sabendo que a minha família vai pagar por isso, cara. Eu posso me arriscar com excedente eu me arrisco. Pô, legal, eu tenho um excedente aqui, eu vou me arriscar, pô, se der certo vai dar muito bom, se der errado, pô, não mudou nada da minha vida, eu tenho um excedente. Aí beleza, isso aí parte do mundo dos investimentos, aí parte do mundo das finanças, é básico das finanças, você pegar o excedente para você arriscar. Agora você quer arriscar sem ter o excedente, você quer arriscar só com o que tem, o básico, e as consequências, quem paga é a sua família, é o povo, que é o que ele está falando, cara. Ele está falando que ele prefere não aumentar a taxa de juros, né, para poder conter a inflação, não fazer impressão monetária. Mas qual é a graça nisso? Poxa, vamos imprimir dinheiro e a rodo aí, cara. Vamos baixar a taxa de juros para a gente aumentar a nossa dívida. Isso vai fazer com que os preços aumentem. Isso vai fazer com que a inflação suba cada vez mais. A gente não vai produzir nada mais por causa disso, porque o governo ele rouba, ele não vai investir na indústria aqui do Brasil, ele não vai investir no emprego aqui no Brasil. Essa parte ele não está contando, né? Aí se isso acontecer, quem vai pagar? Você, brasileiro. Você trabalha qualquer coisa, gente. É só você trabalhar mais. Você trabalha mais e você paga. Tá? Aí você vai conseguir pagar, você vai conseguir fazer um povo muito produtivo, que trabalha 12, 13, 14 horas por dia para pagar o raio de uma dívida, para pagar imposto para o governo pagar a dívida e o que sobrar ele roubar. Tá? E botar no bolso. Ou ele botar no bolso primeiro e o que sobrar, ele vai pagar um pouco da dívida lá e a dívida vai aumentando com o passar do tempo, que é o que tem acontecido. Cara, olha a seriedade, cara. É assim que você leva... É com essa seriedade que você leva a administração da sua família, seja você mulher, seja você homem. Você arrisca se o seu filho vai ter o que comer amanhã, se a sua família vai ter uma dívida para pagar amanhã que podia estar gastando talvez com um passeio, com um investimento para a sua vida ficar melhor, com uma escolinha melhor para o seu filho. Você arrisca esse dinheiro, né? Você arrisca essa alavancagem com esse dinheiro que é da sua família. Não é seu, é da sua família, tá? Não é seu, o dinheiro não é seu. Tá? É da sua família. Assim como o dinheiro que está no Estado aí, ele não é dele, o dinheiro é do povo. Tá? A riqueza é do povo. O dinheiro é para comprar a riqueza é do povo, quem produz é o povo. Beleza, aí você arrisca tudo isso para sua família passar necessidade. Cara, com essa seriedade, você acha divertido quando você administra a sua casa? Nossa, é muito divertido. Caramba, eu acho sensacional. Eu fico excitado só de pensar no desafio que eu tenho de administrar as finanças da minha casa, pagar a conta de água, luz, aluguel, comida e o preço subindo. Isso é muito legal. Nossa, assim é sensacional. Aí tem graça, né? Agora não tem graça viver tranquilo, sem preocupação se o preço vai aumentar, se é com dinheiro sobrando, aí não tem graça, não tem graça. Eu quero saber de você, comenta aí embaixo o que você acha, se você acha que precisa ter graça para administrar um país, né? Da produtividade dentro dessas variáveis que você estava colocando, porque se for comparar a economia brasileira, acho que entra nessa questão da dinâmica da economia, né? Se for comparar também a produtividade de um trabalhador americano, a produtividade de um trabalhador japonês, ou mesmo chinês, se a gente for olhar a brasileira, desde a década de 80, a produtividade brasileira estagnada, né? O que você enxerga dessa variável dentro dessa equação, a importância dela? Geralmente a gente liga a produtividade do trabalho à qualificação, né, à educação, investimento em educação. Eu acho que a gente não tem, do ponto de vista estrutural, um problema de produtividade. Inclusive os brasileiros, eles trabalham em empresas no mundo inteiro. Quando eu falo produtividade, voltando um passo de educação, né? A gente fala muito, tem que investir em educação. O brasileiro não é qualificado, tem que ser mais qualificado, a gente tem que investir em educação. Só que todos os trabalhadores brasileiros, todos nós que somos qualificados, vamos ficar no Brasil. Eles colocou nessa como qualificado, né? Com tanta abobrinha que ele está falando. Mas vamos lá. Por que será? Por que será que ele não fica no Brasil? Fala para mim. Por que uma pessoa que se qualifica aqui, ela não fica no Brasil? Por quê? Aí eu te pergunto. Responde aí no comentário. Por que você acha que não fica no Brasil? Porque aqui o salário é ruim. Não compensa você viver aqui. Você com qualificação, você não vive bem. Você trabalha muito e não ganha o compatível que você trabalha.
É claro que lá fora também trabalha-se muito, nos Estados Unidos também trabalha muito, tá? A galera que acha que lá trabalha pouco, lá trabalha bem. Só que lá você é remunerado, cara, de acordo, você tem um pouquinho mais de valor dentro da sua mão de obra. Tá? Você ganha pelo menos aquilo que é mais dentro do patamar que você espera ganhar. Lá qualquer um lá que trabalha lá, sei lá, no McDonald's consegue comprar um carro, cara. Tem um carro legal, não é um Fiat Uno não, cara. Tá? Consegue ter um carro. Então o cara ganha relativamente suficiente para ele viver, cara. Se ele souber administrar o dinheiro dele, ele consegue viver. Lá tem os perrengues lá? Tem, cara, mas ainda assim economicamente é muito melhor para o povo. Tá? O povo consegue trabalhar e consegue sair da merda se eles quiserem, porque tem uma moeda forte, os produtos lá são baratos, cara. A mão de obra lá é mais cara. Tu imagina, com a internet hoje, você aprende a fazer tudo. Brasileiro principalmente, que mete a mão e faz tudo. Então a gente nos Estados Unidos, a gente não ficava dependendo de mão de obra, porque a gente sabe fazer tudo, cara. O que a gente não sabe, a gente vai lá no YouTube, olha, aprende e faz. O principal é o produto. Com o que o brasileiro mais gasta hoje? É com mão de obra ou é com produto? Você gasta com o quê? Com serviço ou com produto? Você gasta com produto. Você vai fazer a compra hoje cobre mais do que 1/3 do seu salário. As compras de mercado. Então, nos Estados Unidos, é o contrário. A mão de obra lá, cara, lá o pessoal, ele gosta de pagar os outros para fazer o serviço. Eles não têm esse ímpeto de fazer igual a gente, tá? Pô, cara, não tem como comparar. A mão de obra aqui, a produção aqui no Brasil, aqui o brasileiro não produz tanto quanto lá fora. Cara, presta atenção. Lá fora, como eu já falei, eles trabalham 12 horas por dia. É isso que você quer? Você quer ser, nossa, esse país aqui é um país vagabundo. Não, quem trabalha aqui trabalha pra caramba, tá? Só que agora você achar que trabalhar pra caramba, você tem que produzir igual o Japão e a China, trabalhando 12 horas por dia, pô, você tá se escravizando, você não tá querendo produzir, você tá querendo se escravizar. Outra coisa, você não pode comparar um país do tamanho da China com mais de 1 bilhão de pessoas e falar, nossa, a nossa economia tem que ser tão boa quanto a deles, cara. A terceira maior economia do mundo. Cara, quantos bilhões de pessoas tem trabalho? Quantos bilhões de pessoas? Quantas pessoas têm trabalhando lá na China? Quantos milhões de pessoas têm trabalhando lá na China de forma escrava, tá? E você pode até ver a BID, por exemplo, que está aqui no Brasil escravizando o próprio povo aqui brasileiro aqui, tá? Ver como é que eles trabalham. Então, olha o tanto de pessoas escravizadas para poder fazer aquela economia ser uma grande economia. O Brasil tem 200 e poucos milhões de pessoas aí, ainda não está naquele ritmo de trabalho, tá? E aí para você ter uma economia mais forte, você tem que explorar mais o nosso povo. Cara, o Japão é uma economia forte, tá? Mas o Japão é pequeno, o Japão é uma ilha pequena, tá? Ele tem poucas pessoas, beleza, mas ele investe lá na tecnologia, ele investe na indústria de lá e aumentou a dívida. Nossa, mas o Japão é uma grande economia, tá? Para o mundo ele mas para o povo dele, cara, para o povo dele. A vantagem é que ele dá alguma coisa para o povo, né? Lá as ruas são bem asfaltadas, né? Tem segurança, não é igual aqui. Então tem essa vantagem sim lá. Mas com relação a trabalho, cara, o povo tem que trabalhar muito para ter isso. Eu quero ter isso, cara, mas eu não quero ter que trabalhar 12 horas por dia de segunda a sexta. Eu quero ter vida, eu quero ver minha família, eu quero viver, eu quero levar a família para passear. Você tem uma folga na semana. Pô, uma folga na semana, você vai descansar, levar a família para passear, resolver esses problemas. Não tem como, cara. Não tem como. 12 horas por dia. 8 horas já tá ruim, imagina 12. Não tem juízo não. Hoje aqui a gente tem que trabalhar em 2 empregos, tá? O brasileiro trabalha em 2 empregos. Para poder ganhar o mínimo. Quer dizer, para eu poder viver com o mínimo, tá, gente? Eu tenho que ter 2 empregos de 12 horas. 2 empregos de 12 horas. Isso é legal? Vocês acham isso legal? Nossa, é muito bom para viver com o mínimo. Não é para ficar rico, não é para ganhar bem, não é para ganhar 44 mil igual os deputados ganham aí não, cara. É simplesmente para ganhar 4 mil ou 3.700. Nessa faixa, 2 empregos. Aí você vai no mercado e faz uma compra. Você acha que está valendo a pena? Pelo amor de Deus, gente. O problema não é o brasileiro produzir. O problema realmente tirar os vagabundos aí que estão vivendo nas custas do nosso dinheiro de imposto, botar para trabalhar. Pô, já vai aumentar muito a produção, isso te garanto. Porque 50% quase desse país está vivendo nas custas dos outros 50%. Aí beleza, vai aumentar. E o outro ponto é parar de gastar com o político, cara. Aí você vai ver a economia melhorar, você vai ver a sua vida melhorar. Agora aumentar a carga horária dos poucos que já trabalham. Caramba, tá doido. Mas não tem mercado para trabalhador qualificado aqui. Isso é verdade. Isso é verdade. Não tem mercado para trabalhador qualificado aqui. Isso é verdade. O que acontece? Na China, acontece o seguinte. Muita gente lá se forma. Realmente, a educação lá ela é liberada para todo mundo. Um monte de gente lá é formado em faculdade. Só que não tem mercado para eles. Aí os caras se formam na faculdade e vai trabalhar de entregador. Aqui o pessoal se forma na faculdade e vai trabalhar em mercado de Uber. Porque não tem mercado para pessoa qualificada. E eu não estou falando de qualificação master não, igual esses aí que vão trabalhar lá fora. Eu estou falando de qualificação mínima. Essa ideia de que, nossa, a gente tem que investir na educação facilitando a educação para todo mundo, isso é péssimo, cara. Eu já falava isso há muitos anos atrás. Quando eu estava na faculdade, eu via que isso era péssimo. É uma péssima ideia. Você não quer educação então para todo mundo? Quero, só que eu quero que a pessoa se qualifique de verdade. Agora tem um enxame de profissionais
péssimos no mercado e não tem nem trabalho para eles. Cara, além de ter pouco emprego, que aí depende realmente do governo permitir que venham investimentos de fora, né, empresários criarem mais oportunidade de emprego, ou o próprio governo investir, que é o que ele não faz, porque ele dificulta para o empresário e também não investe o próprio dinheiro do povo em produzir mais emprego, tá? Então cai por terra tudo que ele está falando aí. A questão é que tem muito profissional ruim, e os que são aprovados, geralmente para o emprego, são aqueles que são indicados. Aí é indicado um monte de profissional ruim, profissional que não são vistos pela sua capacidade, e sim pela sua cor, pelo seu gênero, pelo seu amigo que indicou. É sempre por uma indicação. Cara, você se forma hoje 4 anos na faculdade, aí você vai conseguir um trabalho na prefeitura ali, 2.400, 2.600 no máximo. Pô, 2.600, cara, você estudou 4 anos para ganhar 2.600. Aí o cara que vende no sinal, ele ganha mais do que você. O cara que trabalha de Uber, ele ganha mais do que você. Pô, gente, não dá, cara, não dá. Não dá para sair abrindo vaga de faculdade para todo mundo e sair aprovando ela porque ela tá pagando mensalidade ou porque ela tira a nota mínima. Ah, a média é 5. A média é 5? Pô, a média mínimo tinha que ser 7. Mínimo para uma universidade tinha que ser 7. Eu cansei de ver pessoas lá na faculdade, que eu fiz de educação física, as pessoas falando assim, eu quero ser só rola-bola, só quero pegar meu dinheiro e ir embora. Chegava lá na escola, eles não ensinavam as crianças o que eles aprenderam. Aí por isso que o professor de educação física tem uma péssima visão da população, né? A população acha que o professor de educação física não tem nada. Aprende-se muita coisa, cara, principalmente psicologia, desenvolvimento. Só que infelizmente eles não aplicam. Eles só querem chegar lá, pegar o dinheiro e sair. Não estudaram nada, não entendem nada. Aí vai um monte de gente pra internet dar opinião sem entender bulhufa, sem ter estudado nada, sem ter ponderado. Cara, isso tá errado, não tem como. A faculdade, ela não tem que ser medida também pelo Enem, não. Você faz o Enem e você faz 300 provas lá de 300 matérias. Faz um monte de prova com 300 matérias. Matéria que você nunca vai usar na sua profissão. Cara, você tem que ser bom na sua profissão. Você tem que estudar e passar na sua profissão. Você quer ser médico? Seja um bom médico. Quer ser um professor? Seja um bom professor. E é assim que você vai se qualificar. Senão você não vai se qualificar, não. Agora não. Você pagou, você passa. Pô, caraca. Aí estão péssimos administradores. Olha esse cara aí, pô. Olha esse cara. Imagina esse cara no Ministério da Fazenda aí, sendo ministro aí, igual o Haddad. Esse é um Haddad da vida, ou pior até. Os melhores engenheiros vão para fora, os melhores cientistas vão para fora, os melhores neurocientistas vão para fora. O que será? Que querem atuar na área. Obviamente, o mercado financeiro é um lugar que mais tem engenheiro, né? Quando a gente abriu a boutique de M&A lá, nos nossos analistas, todos engenheiros, não tinha nenhum economista. Né? Talvez porque engenheiro é um pouco mais disciplinado, né? E não tem os vícios de economista, né? É mais fácil. Não, aí já começa a ir por aí. Então, quer dizer, o mercado financeiro tem engenheiro, mas não tem economista. Pô. Só pode ser piada, velho. Só pode ser piada, cara. Não é mole, não. Aí tem um técnico de futebol lá também, mexendo nas finanças. Daqui a pouco... Sim, mas todos os investidores que a gente consegue realmente qualificar no nível mundial, benchmark mundial, eles não ficam no Brasil. Não tem emprego para eles aqui. Então, o problema de produtividade não é só qualificar o trabalhador. Quando você fala de investidor, né? Ele vai investir onde? Ele vai investir lá fora, né? Por quê? Porque ele sabe que lá ele vai ter sucesso. Você vai investir na economia americana, você sabe que você vai se dar bem. Já dizia aí os maiores investidores aí, né? Agora você vai investir na Bolsa Brasileira. Você pode até comprar umas ações aqui, cara, mas sabe que você está sujeito a um risco absurdo, né? É um risco muito grande. A economia americana, cara, se ela der um pau ali, você sabe que ela vai se recuperar e vai subir de novo, tá? Agora, você bota na economia brasileira, mano do céu, você tá doido. Você tá louco. A gente precisa ter mercado. Investe em banco, talvez, né? Para o trabalhador qualificado. E aí volta aquele passo que a gente está falando. A nossa economia ela é muito ainda primária. Né? Verdade. A gente ainda vive muito de agronegócio, de commodities, que é um grande problema. Verdade. Gente, isso aqui é verdade, tá? Eu sei que eles têm um problema muito grande com o agronegócio, mas a gente tem que perceber que realmente, cara, o Brasil não pode ficar dependendo só do agronegócio, tá? Aqui tem potencial, porque a terra aqui dá de tudo, por beleza. Mas, cara, tem que se investir na indústria, tem que se investir na tecnologia. Tá? Tem muita coisa para você investir aí, cara, para o país crescer, produzir e ser uma potência. Tá? Até porque, imagina, se você produz aqui os produtos, você consegue comprar mais barato, cara. Você vai importar, você importa caro porque você tem que comprar em dólar. Produz aqui, cara. Produz aqui. Aqui tem matéria-prima. Dizer que não tem matéria-prima é sacanagem. Só que o que eles fazem? Eles pegam a matéria-prima nossa, manda para fora, aí lá eles transformam aquela matéria-prima no material que você vai usar para produzir alguma coisa e você compra aquilo. Aquilo que você vendeu, porque você não investe numa empresa aqui que transforma aquele material. É igual a gasolina. Né? Aí você vem aqui você produz o petróleo, aí você manda lá para fora, lá ele refina e manda de volta. Ou seja, você compra mais caro do que o que você vendeu. Você vendeu o petróleo, está comprando o mesmo petróleo mais caro, porque agora ele está refinado, porque aqui não se investiu em refinaria. Pô, gente, é matemática simples, cara. É matemática simples, o brasileiro não pensa, entendeu? E isso eu concordo com ele. Aqui quer viver só de agronegócio. O agronegócio carrega, o agronegócio carrega o país nas costas. Carrega. O agronegócio carrega o país nas costas. Mas por que ele carrega o país nas costas? Porque não tem investimento nos outros setores.
Aí os caras ficam com raiva do agronegócio, aí vem o outro lado não defendendo o agronegócio com unhas e dentes, como se ele fosse o super-herói. Ele está sendo hoje o super-herói porque só tem ele. Agora, bota outras, cara. Bota outras indústrias aqui, bota outros setores aqui, investe em outros setores, cara. Vai produzir riqueza. Caramba, e vai produzir riqueza mais barata pra gente que mora aqui. Tudo tem que importar. Aí quando você pensar, o agronegócio vai salvar. Aí o agronegócio exporta. Exporta o que tem de melhor, porque pra gente não fica nada, só fica o resto, tá? Eles são... Porque assim, convenhamos, né? Eles vão querer ganhar dinheiro. E a economia também precisa disso. Afinal de contas, vai estar entrando no dólar. Aí ele vai lá, manda o melhor que tem pra fora, fica o resto pra gente e a gente só toma na cabeça. Agora, se você produz aqui dentro, se fica barato pro povo aqui dentro, não vai ser melhor, cara. Então, poxa, vamos investir em outros setores. Pega esse dinheiro aí que vocês estão roubando e investe aí em outros setores. Para que a gente tenha mais empregos e também tenha oportunidade de ter uma produção de alguma outra coisa aqui dentro que fique barato. Olha o carro aqui, o preço que é, cara. Caraca, passa a produzir carro aqui dentro de uma forma que fique barato. Mas não, aí tu bota a porcaria de uma montadora aqui dentro, você tem que botar de imposto até a testa do cara, mano. Porque aí o cara tem que repassar esse imposto todinho para a população. Caramba, cara. Pô, é tudo imposto. Por que você quer imposto? Porque pra gente não volta. Então o imposto tá indo pra quem? Tá indo pro ladrão, cara. Os políticos ladrão, cara, raciocina um pouco. Você que tem pensamentozinho comunista aí, cara, pelo amor de Deus, leve em conta o fator que o brasileiro é corrupto. Demais, demais, não é pouco, não é muito. Não dá pra fazer desse jeito. É por isso que não pode ter estatal. Eu sou muito a favor de ter... Eu não sou a favor de privatização se seguisse pelo ponto de vista de que vivemos num país sério de pessoas que querem o bem da população. Aí eu ia falar que estatal seria muito bom. Eu acho que ia ser sensacional. Só que nesse país não dá para você ter uma estatal. Porque todo governo corrupto que entra, ele vai lá e tira o dinheiro da estatal. Ele rouba, deixa no prejuízo, igual o Correio está agora com 2,6 bilhões de 2024. Isso porque 2025 ainda nem saiu ainda. Mas o presidente lá já meteu o pé, já pediu demissão. Antes de fechar a conta, imagina esse ano qual vai ser o déficit do Correio. E é das outras estatais. Então, assim, nesse país não dá para ter estatal. Não é que, poxa, não é bom. Você é a favor da privatização? Não, mas nesse momento eu sou. Nessa circunstância, eu sou. Aqui no Brasil, o brasileiro não pode ter nada, cara. O brasileiro não dá valor a nada. Você vê que até o governo, quando ele faz alguma coisa, uma pracinha bonitinha, o brasileiro vai lá e destrói, cara. E não tem uma disciplina para ele, não dá cadeia, não dá nada para ele. Então, assim, esse país não pode ter nada, porque o país, a população em si, não vou dizer todos, claro, óbvio que não é todos, mas, pô, infelizmente, cara, se você botar aí 40% aí, não presta, cara. Não presta. Não tem condição. Você vai botar uma estatal aqui para os caras ficarem roubando? Para ficar dando dinheiro para Gilberto Gil fazer show? Cara, pelo amor de Deus. Então, assim, poderia ter várias estatais aqui no Brasil, cara, se fosse um país sério. Se fosse um país que não fosse corrupto. Mas é corrupto. Então tem que privatizar tudo. Porque aí, pelo menos, você impede o cara de roubar esse tipo de dinheiro. Ele vai ter que roubar de outro jeito. E é o que está acontecendo. Como está se privatizando muito, eles estão achando outro jeito de roubar. Estão roubando os velhos do INSS aí, pô. Vamos lá, vamos seguir. Também, a gente fala do agronegócio, mas talvez precise de um outro programa falar sobre isso. Mas a gente não tem um problema de aumentar a produtividade no trabalho só através da qualificação. Porque os trabalhos que a gente tem aqui, talvez se a gente aumentar a qualificação dele, aumentar a produtividade dele, não vai fazer tanta diferença lá na ponta. Tem um monte de economista que vai dar um chilique por escutar eu falando isso, tá? Mas essa é a minha percepção, que o nosso trabalhador, principalmente nesses setores que eu estou dizendo, primeiro a gente não tem mercado para trabalhador extremamente qualificado. A gente tem um mercado para trabalhador desqualificado, muito grande. Nossa economia ainda é muito primária. Será que melhorar a qualificação desse pessoal vai melhorar a produtividade do trabalho nesse setor da economia? Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? De novo, estou saindo da caixinha, tá? Nesse ponto aí, ele está falando a verdade. Você aumentar a qualificação não quer dizer que vai ter resultado lá na ponta. Porque vai ter qualificação, mas não vai ter emprego. Tá? Vai ter qualificação, mas não vai ter emprego. E a qualificação, cara, não é o diploma. Aqui a gente tem pessoas qualificadas no sentido de ter o diploma, como eu já falei antes. A pessoa tem um diploma, mas ela não é qualificada, ela é péssima naquilo que ela faz. Não adianta você chegar lá e ajudar 4 anos para virar um Uber, pô. Tá? Não estou falando mal de Uber, tá? Inclusive eu também quero pegar um veículo aí para fazer um extrazinho. Só que, cara, pelo amor de Deus, não tem condição de você ter uma qualificação para você viver disso. Aqui não tem emprego para gente qualificada. Aí quando você se qualifica, você tem um diploma e você não entende nada. Não entende absolutamente nada daquilo que você diz ter estudado. Esse ponto eu concordo com ele, cara. Concordo muito. Vamos melhorar aí a qualificação. Cara, qualificar. O que é qualificação? Já começa por aí. Vamos botar aí o que é qualificação. Vai no dicionário lá e procura saber, tá? Porque não é o diploma, não. Tá? É um ensinamento realmente forte daquilo, da área que aquela pessoa está atuando. Ou que ela quer atuar, né? Vamos ensinar ele direito. Vamos tornar ele um profissional eficiente. Né? Não é tornar um cara igual esse daí que vem aí, fala o que vem na cabeça e está falando que ele é qualificado. Eu tô aqui falando o que vem na minha cabeça. Pô, você está falando de economia de um país e você vai falar o que vem na sua cabeça? Pelo amor de Deus, cara.
Você vai falar, esse cara tá louco, né? Mas tá com o microfone aberto. É a minha percepção. Sim. Estamos aqui para fazer o market maker das conexões de pensamentos e visões de mercado. Se esse corte foi bom, imagine. Esse corte foi bom, imagina o resto, né? Se essa merda foi... deu bastante coisa para falar, tá? Deu para falar bastante coisa. E só com esse corte aqui, imagina o resto. Tem mais falas deles aí, eu pretendo reagir mais para frente aí. Reagir não, né? É comentar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido também, tanto o ponto de vista dele quanto o meu. Eu entendi o ponto de vista dele, tá? Eu acho que realmente, se você der uma alavancada para investir no país, pode dar muito certo, só que você tem que entender que nós temos um país de pessoas corruptas, onde até mesmo o cidadão é corrupto, tá? Não é só o político, mas até o cidadão é corrupto, então não é fácil. Tanto o funcionário ele quer tirar vantagem em cima do patrão, quanto o patrão quer tirar vantagem em cima do funcionário. Tá? Então não é simples, só pegar e fazer uma alavancada e investir aqui. Sim, poderia investir, mas não fazendo dívida, não imprimindo dinheiro. A gente já tem imposto suficiente para investir. Por que não pega o dinheiro do imposto e investe em indústria aqui, investe em ferrovias, investe em coisas que vão realmente baratear a nossa vida, né? Que vão facilitar a nossa vida? Por que você não baixa os impostos para que os empreendedores realmente investam no país produzindo mais riqueza? Né? Por que você não investe em coisas que possam ser produzidas aqui no Brasil e você não tem que importar? Então você não precisa imprimir dinheiro, mas se fosse o caso de fazer essa alavancagem, imprimir dinheiro, talvez aumentar um pouco a dívida para pelo menos fazer isso, traria algum resultado. Tá? Agora, você tem que fazer isso pensando na população demográfica aqui do país. Você não pode querer que a gente produza a mesma quantidade que 700 milhões de pessoas lá na China produzem. Eu falo 700, tá? Porque não é 1 bilhão de pessoas que estão trabalhando lá. Mas então assim, aqui não vai ser isso tudo de gente produzindo. Aí você vai querer o quê? Que a gente aumente nossa carga horária de trabalho, trabalhar 2 horas por dia, também está errado. A gente tem que conseguir fazer uma boa produção dentro de 8 horas por dia, de segunda a sexta. Deveria ser o normal. Deveria ser o normal. Só que a gente faz o quê? A gente trabalha muito, ganha muito pouco, fica desanimado para poder de fato produzir. Você fala, o cara não produz, chega no trabalho e fica voando. Claro que fica voando. Qual a motivação que esse cara tem para trabalhar? Sabendo que ele está sendo escravizado pelo governo, pelo patrão, por tudo. Não estou falando que o patrão é só o vilão, não, tá? Tem patrão que é ganancioso, tá? Que ele fica botando a culpa nos impostos, mas ele gosta muito de tirar uma vantagemzinha, tá bom? Quer ganhar muito, o lucro dele tem que ser muito grande. E se puder ser maior e o funcionário trabalhar mais sem ganhar nada mais por isso, para ele tá bom também. Então aqui é assim, cara. Eu não defendo nem empresário e nem o funcionário. Para mim, os dois, mano, são duas farinhas do mesmo saco. Dois querem tirar vantagem do outro. Por isso que eu falo. O problema do Brasil é o brasileiro. A corrupção está na raiz. Tá? Então a gente tem que primeiro mudar a cabecinha do brasileiro, começar por ser honesto, começar por ensinar nossos filhos a ser honestos, para de querer tirar vantagem, para de querer furar fila, tá? De querer uma vantagenzinha de passar com o bebê reborn numa fila preferencial. Mas enfim, tem várias outras coisas que a pessoa gosta de tirar vantagem. E isso, cara, já começar na raiz, mas também contar que os políticos não vão roubar. Agora você fala, se a gente fizer isso aqui, investir no Brasil vai dar bom. Pô, mas o brasileiro vai pegar esse dinheiro, né? O político vai roubar, cara, vai desviar. Não vai chegar pra gente, não vai chegar lá na ponta. Não tem qualificação, não tem investimento que vai funcionar, porque não vai acontecer. Você tá me entendendo? É isso, gente, é isso que eu penso. Eu acho que todas as ideias têm que ser ouvidas. Eu ouvi a ideia dele, eu entendi o ponto de vista dele, só que ele não pensou, ele só veio com a ideia. É tipo aquele cara, tem uma ideia muito legal, se fizer isso aqui vai ficar maneiro pra caramba. Aí tu fica, pô, legal, e aí? Da onde eu vou tirar dinheiro pra fazer isso? Né? Mão de obra, recurso, o local, e aí, como é que é? Se eu fizer um negócio de crepe vai ficar muito bom, tá, mas qual o ponto? Qual ponto ali você acha bom para fazer, que vai dar gente? Qual o preço, qual o custo da mão de obra, qual o custo dos produtos, a que preço a gente vai colocar, vai ser acessível para o público, não vai? A pessoa só vem com a ideia, é tipo isso. Então, cara, comenta aí o que você achou das ideias dele, tá? De forma respeitosa, do que você achou do que eu falei aqui também. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou fazer outros vídeos assim sobre esse tipo de coisa, tá? Tipo, do liberal contra o comunista, tá bom? Vou fazer mais vezes para vocês. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui.